Sem som. Bom dia! Muito bom dia para todos. Hoje, dia 21 de julho de 2021. Acabamos de ver hoje o nosso videozinho sem som, mas todo mundo acompanhou com certeza. A gente testou antes, mas às vezes acontece, chega na hora e o negócio não funciona. Mas estamos aqui hoje para mais um Iguaçu Vale Rondon. E hoje a gente traz um tema bem interessante com a nossa convidada, a doutora Kátia Demétrio. Ela é advogada especialista na área de Direito Constitucional e Propriedade Intelectual, gestora da empresa Marque-se, Registro de Marcas, e CEO da empresa Franquice. O tema é Como inovar com proteção, benefícios da Lei de Propriedade Intelectual. Doutora Carla, um prazer tê-la aqui conosco. Agora é contigo e seja muito bem-vinda. Bom, muito obrigada, muito obrigada para todos que estão aqui, um bom dia. Nós sabemos que tivemos algumas falhas agora, inclusive em relação à Kátia, mas isso é bom, que a gente vai começando hoje o nosso dia de forma a apresentar os principais benefícios que a Lei de Propriedade Intelectual ela pode trazer para todo mundo que está aqui nos assistindo, que está empreendendo. O Iguaçu Vale, conforme até o videozinho mostrou, ele é uma ponte para o acesso à informação e a desenvolvimento em relação a empresários e empreendedores. Então, hoje o nosso tema aqui é explicar, é trazer um pouquinho para vocês sobre o mundo jurídico da propriedade intelectual. Conforme a Juliana comentou, eu sou advogada especializada em propriedade intelectual e toda a minha carreira agora ela é construída em cima da gestão dessa propriedade intelectual, de marca, patente, direito autoral e desenho industrial dos empresários. E por isso é um prazer enorme estar aqui em Marechal Cândido Rondon, apresentando para vocês esse início de um grande movimento que a gente está tentando construir aos poucos, que é revelar quais são os principais benefícios da Lei de Propriedade Intelectual. Então, vamos começar. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que é propriedade intelectual. Vão me avisando se tiver que acontecer alguma falha aqui no percurso. Não, tá ok, pode ir, já está compartilhada. O universo de propriedade intelectual, né, a origem da propriedade intelectual, não vamos trazer um pouco de parte jurídica aqui, mas o importante é observar que hoje houve uma mudança total em relação ao campo comercial. Então, a batalha do campo comercial, ela passou que antigamente era referente ao controle dos mercados de matéria-prima, para o controle dos direitos de novas ideias e inovação. Então, quando se fala nível mundial sobre o que está sendo hoje valorizado, debatido, desenvolvido, tudo referente a ideias e inovação. Por isso que hoje os direitos de propriedade intelectual, ele tem um papel fundamental, porque são esses direitos consignados na lei de propriedade intelectual que vai aumentar o sucesso das suas empresas, principalmente de 3 formas essenciais. Primeiro, ela vai estabelecer uma vantagem comercial
ela vai estabelecer uma vantagem comercial estratégica, pois você vai garantir uma propriedade exclusiva, tanto da sua ideia ou da sua inovação, ela vai lhe trazer rendimentos e resultados financeiros e também, por fim, aumentar a competitividade em geral. Então, quando a gente trata aqui do tema de propriedade intelectual, o passar do tempo, o avanço nas tecnologias, essa conscientização sobre o valor agregado de uma propriedade imaterial, que hoje o tema é o quê? O que vale mais em uma empresa? Hoje, quando a gente fala em ideias e negócios, a Constituição geral, o estabelecimento geral, é que são os bens, os ativos intangíveis que fazem agregar, que são responsáveis por agregar o valor de uma empresa. E é exatamente isso que é por isso que é necessário ter uma regularização formal, é necessário ter uma proteção formal sobre esses ativos imateriais, intangíveis. Então, não se fala mais hoje em discussão de bens corpóreos, o que o seu estabelecimento ele tá comprando, está adquirindo para constituir hoje o valuation, para constituir hoje o valor da sua empresa. Hoje, atualmente, né, não se fala mais também nem tanto em buscar fabricar produtos, só para, né, como houve uma mudança muito ampla das formas de negociações, que não se fala mais em buscar a fabricação, porque tudo hoje definido através de pesquisa, desenvolvimento, marketing e vendas. Então, isso tudo reflete numa vantagem comercial para a empresa. E vem a propriedade intelectual aí como forma de regularizar e garantir direitos a todas as pessoas que estão nessa fase de pesquisa e desenvolvimento da sua empresa. Então, hoje a palestra, nós vamos falar, como a Juliana comentou, vocês que estão aqui, que estão ouvindo, que estão presentes na nossa palestra hoje, estão inovando constantemente. A inovação, ela passa a ser hoje um requisito obrigatório de qualquer negócio e de qualquer porte. Então, como fazer com que essa inovação, ela seja protegida, seja garantida como sua, e se beneficiar, portanto, dos direitos e garantias que estão na lei. E é isso que a gente, antes de iniciar nessas primeiras exposições, a inovação ela é muito bem traduzida pelo economista Joseph, que fala que a inovação, a utilização de novas combinações é a chave dos lucros das empresas. Hoje, a inovação é a única maneira de criar novo valor econômico a longo prazo. Então, isso traduz realmente a realidade atual. Com a mudança da pandemia, que gerou uma mudança de chave total em todas as empresas, em todas as naturezas, da natureza jurídica da empresa, inclusive a nível mundial. Tudo precisa ter inovação, e essa inovação, ela é papel de quem faz o papel de proteção é a lei de propriedade intelectual. Então, quando a gente fala, né, que o papel da gestão no mercado hoje é de mudar a posição da concorrência das empresas, então a gente está falando o quê? Que quando se investe, a quantidade de tempo que uma empresa investe em pesquisa e desenvolvimento é o fator determinante dela ao criar uma inovação e vantagem competitiva. E esses investimentos precisam ser, de alguma forma, ter um retorno para a própria empresa. As próprias empresas precisam ter instrumentos para reaver esses investimentos. Então, as criações que são traduzidas, que são resultado desses investimentos, que no caso são as marcas, as invenções, são essas criações que possuem, portanto, a proteção da lei de propriedade intelectual. Então, o principal papel hoje e o principal benefício que a lei de propriedade intelectual ela vai trazer para o investidor ou para a pessoa que está construindo um negócio é conseguir reaver também o investimento que ela inseriu, o investimento que ela aportou para criar o seu produto, para criar a sua inovação. E isso, se você não fizer a proteção por meio dessa lei, se você não buscar os instrumentos por meio dessa lei, você não vai conseguir ter. Então, qual é o maior benefício hoje, quando a gente fala, né, da benefício da propriedade intelectual? É que, com a crescente violação do direito de uso dos ativos,
surgiu a necessidade de regularizar a lei, né, de propriedade intelectual, que nasceu no Brasil com a Lei 9.279 de 96. Então, lembrando que a lei no Brasil, ela vem desde 96. Todo esse universo de direitos e obrigações relacionados a todas as criações intelectuais já vem sendo discutido e inserido no nosso universo aqui nacional já há 2 décadas. Então, o que isso significa? Que ela sempre foi uma tendência mundial. Por quê? Porque sempre houve um posicionamento mundial que sem o investimento em tecnologia, sem o investimento em inovação, as empresas não se diferenciam da concorrência, e aí não há know-how suficiente para se desenvolver, para se destacar no mercado e fomentar a própria economia de um país. E o Brasil, ele vem seguindo esse caminho, e por isso que hoje, quando eu comentei com o Nilmar que o panorama da propriedade intelectual, ela mudou muito, é que o Brasil, ele tem aderido a constantes tratados internacionais para desburocratizar, para trazer prazos menores de conclusões de processos, para trazer mais ferramentas processuais e reduzir, então, esse prazo de retorno de investimento que a propriedade intelectual ela acaba fornecendo para o empresário. Nesse sentido, a necessidade das proteções das criações intelectuais tem como principal intenção o quê? Então, por quê? Por que quem cria, né, ou está desenvolvendo uma marca, está criando um produto, por que ele precisa, antes de tudo, observar os requisitos que estão na lei de propriedade intelectual? Porque ele precisa manter e estimular o processo criativo para garantir o retorno do investimento, conforme já mencionado. Ele precisa definir um prazo para exploração econômica de forma exclusiva daquilo que ele está criando. Então, essa exploração econômica exclusiva é o maior benefício que a lei de propriedade intelectual ela traz. Você desenvolve o seu produto, a sua marca, e você consegue garantir a exclusividade de uso e a exclusividade na exploração econômica. Então, para reconhecer também onde estão esses seus ativos e como melhor protegê-los, é essencial entender as modalidades. Então, nesse ponto específico, a lei de propriedade intelectual, ela vai dividir, né, as criações em várias espécies. Nós estamos, então, quando a gente fala de marca, de patente, de desenho industrial, indicação geográfica, concorrência desleal, direito autoral, registro de software, proteção de software, né? Tudo isso são espécies de propriedade intelectual. Então, quando alguém, por exemplo, com base até no que o Neymar comentou, ele tem uma empresa de software, desenvolve, cria, inova e desenvolve um código novo, vem a lei de propriedade intelectual e vai tratar o que ele precisa fazer para garantir que essa inovação dele, esse código criado, possa ser de uso exclusivo dele. Então, é a lei, exatamente essa lei que vai tratar os requisitos para que ele seja declarado o detentor jurídico e legal dessa criação que ele fez e, portanto, usufruir de todos os benefícios, conseguir fazer licenças, autorizações de usos, royalties e todos os demais direitos decorrentes. Então, somente quando você leva, né, essa proteção, faz essa regularização de acordo com a lei, é que você consegue ter todos os benefícios. Então, esse é o panorama geral da propriedade intelectual e todas as espécies de criação. Por isso que é muito importante, quando alguém fala que está criando algo novo, é muito importante ela entender. Ela está criando o quê? Ela está criando uma marca, ela está inovando, está criando um objeto, algo fora de precedência, com originalidade, então ela está criando uma patente. Então, tudo isso existe proteção legal e os benefícios que a lei vai trazer exatamente para proteger ele de ser copiado, de ter uma reprodução indevida e garantir que isso fomente até mesmo que ele crie novos produtos e novos serviços. Então, qual é a relação hoje da propriedade intelectual e inovação? Isso é uma das principais perguntas, porque
há uma enorme diferença entre gerar uma inovação ou um novo empreendimento e ter valor nessa inovação e nesse empreendimento. Então, como que nós vamos poder fazer com que essa inovação tenha lucros e ganhos sociais? Como nós vamos garantir que essa inovação gere renda, tenha retorno do investimento? Como nós vamos recuperar esse tempo? Como proteger que essa ideia, essa inovação, ela não seja copiada por terceiros? Então, é aqui, né? Aqui o principal papel da propriedade intelectual, que é oferecer direitos legais e proteger toda a pesquisa e desenvolvimento atribuída a um produto ou serviço. Por isso que a gente fala, qual é a relação, então, da propriedade intelectual e inovação? É exatamente... Gente, vocês estão ouvindo algum barulho? Não, né? Ok. Eu ouvi um barulho bem baixinho, volta e meia tá dando, não sei se para todos. Eu acho que aqui, mas já resolvi. Então, a relação da propriedade intelectual com inovação é exatamente isso. A inovação sem a proteção da lei não tem valor, ela não consegue gerar valor. Ela é uma inovação, ela é algo inédito, ela vai ter efeito no mundo prático, mas ela não vai ter instrumento para gerar valor, para agregar valor a essa criação, né? Se os inventores e os inovadores não pudessem contar com um meio qualquer de proteger os conhecimentos que criam, sofreriam uma desvantagem em relação aos rivais, que não incorreram em custos frequentemente muito elevados de criar esses conhecimentos. Então, tais rivais seriam, em princípio, capazes de fazer o que fazem os inovadores a um custo muito mais baixo, ou sem custo nenhum. Então, é exatamente esse o espírito da propriedade intelectual. É garantir que os inventores, os inovadores, eles não passem por essa concorrência parasitária. Ou seja, o que você criou e inovou, ele tem que ser fomentado, tem valor, tem que ser protegido. Não pode hoje um concorrente copiar simplesmente a sua inovação e sem custo, sem passar por todo o custo de desenvolvimento, sem nenhuma represália, sem nenhuma penalidade. Hoje, se você proteger a sua inovação, quem fizer isso vai passar pelas consequências legais. Você consegue ter instrumento para impedir a pessoa de até mesmo aprender as mercadorias e descartar os produtos que foram gerados de forma falsificada ou copiada. Então, o instrumento da lei, ele está aí para isso. Se você realizar a proteção, você consegue impedir essas pessoas que estão lhe copiando com proefeito, através de indenização por dano moral, material, perdas e danos. Nós vamos trazer aqui ao longo da exposição as principais consequências pelo uso indevido de uma propriedade intelectual devidamente registrada. Então, a propriedade intelectual, para ter efeito, ela precisa ser registrada ou patenteada, né, ou levada, né, ao órgão competente para que ele lhe dê a concessão de um título. Então, não basta somente você criar, saber dos requisitos, se adequar. É necessário, então, também, né, levar ali a propriedade intelectual para proteção nesse órgão. Como garantir tudo isso, né? Como proteger esse empreendimento de pessoas, que nós já acabamos de falar. Então, oferecer direitos legais de toda pesquisa e desenvolvimento. Então, por que eu devo me preocupar quem está criando, né? Quem está criando a propriedade intelectual, por que deve se preocupar com esse direito, né? Primeiro ponto, o principal é que a LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, né? Ela é aplicada a todos, não tem distinção. Então, se você criou, conforme naquelas espécies que a gente mencionou, se você desenvolveu uma marca, um nome, um produto, criou uma invenção, aprimorou uma invenção que existe, criou um código, criou um livro, ou até mesmo agora, se você desenvolveu um aplicativo, né, ou qualquer criação, sentido amplo, qualquer criação, a lei de propriedade industrial ela vai ser aplicada.
Então, não existe distinção. Se você tem CNPJ, se você é empresário, se você tem pessoa jurídica constituída ou não, independe. A lei ela vai ser aplicada e vai fazer com que você se submeta aos requisitos que ela estabelece. Então, por exemplo, nós vamos falar agora aqui de marca, né? Que é uma das formas de propriedade intelectual mais utilizada, mais realizada a nível de volume, né, de quantidade a nível nacional. Hoje é aberta, a quantidade de empresas abertas, houve um aumento de 40% a nível nacional, de 2020 para 2021. Então, houve 40% a mais de empresas abertas e, consequentemente, que criaram um nome para o seu negócio. E é exatamente isso. Quando você cria um nome para o seu negócio, quando você cria um nome para identificar aquele teu produto ou serviço, você está criando uma marca e essa marca ela tem que ser levada a registro segundo a Lei de Propriedade Industrial. Então, para os efeitos da Lei de Propriedade Intelectual, quando as pessoas falam bem assim, é muito interessante observar que, como nós estamos, a Marx, né, a nossa empresa, nós possuímos algumas filiais, e, por exemplo, até mesmo em Medianeira, é muito interessante observar que algumas pessoas não entendem que o produto que ela criou, ou a clínica que ela abriu, possui uma marca. Elas não sabem sequer qual é o conceito de marca. E sequer elas entendem que aquele nome que está no seu estabelecimento, ela pode estar usando de alguém. Ela pode estar reproduzindo uma marca já devidamente registrada na NPI, portanto, ela pode já estar praticando um crime, pode já estar praticando uma irregularidade. Então, o nível de desconhecimento dos empresários, empreendedores a nível nacional ainda é muito alto, porque não há o conhecimento do que é uma marca. Então, vem a lei, ela vai estabelecer o que é isso. Considera-se marca de produto ou serviço aquela que é usada para distinguir o seu produto ou o seu serviço de outro idêntico, semelhante ou afim ou de origem diversa. Então, você desenvolveu um produto ou um serviço, colocou esse nome, e esse nome se diferencia da concorrência perante o seu consumidor, então esse nome, ele é considerado marca. E aí vem a lei e fala, bom, se marca é tudo que você coloca para identificar o seu produto ou serviço, não é considerado marca, e ele vem elencar aqui, só para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de itens que a própria lei não considera como uma marca. Então, quem está criando um produto ou serviço, se não observar essas especificações, vai estar nascendo, a gente fala assim, o seu negócio, o seu produto vai estar nascendo morto, porque ele sequer vai poder ter os benefícios de proteção e os benefícios da lei de propriedade intelectual. Então, quando você fala assim, não é considerado, quando a lei fala não é considerado marca, vamos só citar um exemplo, né? Aqui tem todas as hipóteses que a lei não considera como marca. Mas vamos colocar aqui que é o mais comum. Sinal, o inciso 6, não é considerado marca, sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço. Resumindo aqui de forma clara, né, que o juridiquês acaba sendo complexo para qualquer pessoa entender. Então, resumindo, quando alguém, um empresário, ou vocês que estão aqui na inovação, vão desenvolver um produto ou um serviço e colocam a marca genérica, o que é a marca genérica? Eu sempre costumo trazer o exemplo mais fácil de ser entendido, que é o quê? Sempre vai ser genérico, uma marca que vai colocar como nome do seu produto ou serviço o mesmo nome da sua atividade. Por exemplo, Casa dos Vidros. A marca Casa dos Vidros, em uma vidraçaria, ela é considerada uma marca genérica. Então, a atividade dela é o quê? É ser uma vidraçaria. E qual é o nome da marca dela? Casa dos Vidros. Então, não há uma diferenciação entre o que ela faz, que ela vende,
e o nome que ela colocou no estabelecimento dela. Então, quando se trata disso, vem a lei e vai falar, você está criando uma marca que não é marca e que, portanto, não vai ter os benefícios legais, não vai ter proteção. Você que estiver criando um processo, isso é muito comum. Hoje, no nosso escritório, o que a gente mais recebe, infelizmente, são nomes que não podem ser registrados porque não tem diferenciação entre o que eles fazem, entre a sua atividade e o nome que eles colocam no estabelecimento. Então, qual é a consequência jurídica disso? Você pode perguntar, tudo bem, eu não estou criando uma marca, nem tenho intenção em criar uma marca mesmo. A minha intenção é me estabelecer no mercado, é gerar renda, tá bom. Isso é a curto prazo. A longo prazo, quando você já tiver posicionamento no mercado, quando você já tiver estabelecido uma carteira grande de clientes, estiver em processos de expansão, o que vai acontecer? Você não vai conseguir expandir. Por quê? Porque vem aí a outra lei. Vem a lei de franquia, que vai estabelecer que para você, por exemplo, se você quiser expandir por meio de franquia, você precisa ter obrigatoriamente uma marca registrada. E como que você vai registrar uma marca que não pode ser registrada conforme a lei? Então, tudo, conforme vocês podem observar, tudo vai derivar do que está expresso na lei de propriedade intelectual. Então, nesse caso específico, o nosso alerta aqui hoje, a intenção não é a gente tirar todas as dúvidas e falar tudo sobre marca, ou que não pode ser registrado, porque senão a gente ficaria aqui, né, até o final do dia com vocês, mas é só trazer alguns pontos de reflexão, que quando vocês forem iniciar toda uma nova invenção, um novo negócio, uma nova inovação, é necessário que vocês se atentem para alguns requisitos. Então, abrir um novo negócio, o que eu preciso fazer? O que isso? Daí vem a importância da lei de propriedade intelectual. Primeiro ponto é criar um nome que esteja disponível para ser usado no NPI. Então, se vocês quiserem uma exemplificação de como pesquisar esse nome, é muito simples. A gente tem alguns vídeos, a gente pode até compartilhar depois um passo a passo de como realizar essas pesquisas, porque esse nome, ao ser criado, ele para ser protegido e para ter os benefícios legais, o primeiro requisito é a disponibilidade. Vocês não podem criar uma marca que não pode ser registrada, e não pode criar uma marca que já pertence a alguém. Então, essas são só umas primeiras orientações quando a gente expõe de propriedade intelectual, que é trazer aqui a marca é o principal e o primeiro item de qualquer negócio. E ela tem que ter a sua importância, ela tem que ter a sua consideração, seu carinho de tratar ela realmente como algo que vai definir o sucesso da sua empresa. Então, por que devo realizar a regularização da minha marca? Aí que nós estamos falando agora, né? Agora vem na parte jurídica. Quais são os benefícios que a lei de propriedade intelectual ela vai trazer para aquela pessoa que busca a regularização? Além de cumprir a lei, né? Ela vai trazer segurança do seu negócio, porque aqui todo investimento que você vai estar fazendo vai ser seu, vai estar sendo feito em algo que o próprio órgão do poder hoje a autarquia federal, a própria autarquia federal já validou que é seu. Ela vai te trazer melhoria do relacionamento com os clientes, porque ela vai te trazer confiabilidade. Ou seja, uma marca registrada, ela traz credibilidade. E isso o cliente leva em consideração, sim, isso já tem dados já feitos e pesquisas relacionados a isso. E a outra consequência é aumento, né, dos investimentos também do seu negócio. E agora vem a principal parte, que é, tudo bem, entendi os benefícios da lei de propriedade intelectual, entendi o que é marca, o que não é, entendi por que eu deveria realizar, então, o registro da minha marca, mas se eu não fizer, o que vai acontecer com a minha empresa, com o meu negócio? Agora vem os descumprimentos que a lei mesmo fala, né? As penalidades que a lei impõe. No caso de descumprimento, a LPI estipula as seguintes sanções. Se você não realizar o registro de marca e outra pessoa
realizar esse registro, você vai ser obrigada a abster, a deixar de usar a marca, geralmente no prazo de 48 horas. Então, você criou o seu negócio, investiu tudo que você tinha naquela inovação, naquele desenvolvimento daquela validação, né? Passou pelo vale da morte ali, se você for uma startup, conseguiu fôlego para ter investidores na sua ideia, no seu produto, mas vai chegar no final, e se você não observou lá no início que o seu nome estava disponível para ser utilizado, você pode receber aqui uma notificação e deixar de utilizar o nome em 48 horas. E aí vem um dos grandes questionamentos, né? Fala assim, doutora, mas tudo bem, eu não tenho apego ao nome, eu não tenho carinho nenhum, eu posso mudar do nome a qualquer momento ali, eu faço um empréstimo, mudo a minha fachada, perco o meu site, tá tudo bem. Não tenho muita apego em relação a isso. Posso passar por isso, sim. Tudo bem, é uma escolha do empresário. Nós sempre aqui vamos orientar como a responsabilidade do gestor em sempre fazer a sua empresa ter o menor risco possível, né? Ninguém quer prejuízo, ninguém quer passar por penalidades. Mas não é só o que a gente precisa tirar da cabeça a fazer a conscientização, que não basta mudar o nome. Agora vem a pior parte, que você vai sofrer também indenização, multa por dano material e moral. E aí vem um caso muito interessante, que até eu gosto de exemplificar aqui, é que uma cliente um dia chegou no meu escritório e falou, doutora, eu quero registrar uma marca, e obviamente a marca não poderia ser registrada, porque ela só estava colocando como ela estava usando a marca do Insta. Ela tinha um negócio, a marca dela é XXX, eu não posso falar, do Insta. Então, ela só estava reproduzindo, né, a marca do Instagram. Quando eu falei para ela, olha, eu aconselho que você desative tudo agora, imediatamente, inclusive aqui, na minha frente, porque se você for identificada pelo proprietário, né, pelo Instagram, que isso ele faz, a gente já recebi no meu escritório inúmeras defesas, notificações e ações do Instagram, existe uma defesa da propriedade intelectual muito rígida, eles fazem assim uma exemplar atuação deles a nível mundial. Aí eu falei, o problema todo não é só mudar, desativar, o problema é que se eles resolverem, né, se for uma decisão, partirem dele, a cobrança de uma indenização, com base na lei, as perdas e danos do que o uso indevido da marca faz, ela equivale geralmente a 10% do patrimônio, do faturamento da empresa. Então, quando ele vai exigir a cobrança dessa indenização, ele vai comprovar o faturamento dele e o juiz geralmente vai arbitrar ali uma faixa de 5 a 10% do faturamento dele. Então, isso vai, eu não acredito, não preciso nem falar o que implicaria no negócio dele, né? Negócio da cliente receber uma indenização de 10% do faturamento do Instagram. Então, aqui que reside um dos maiores, a maior coercibilidade, a maior sanção mesmo, né? A punição da lei de fato, a indenização, que são pesadas, né? Crime também, o uso indevido também é crime de concorrência desleal. Então, o que é isso? Você está usando uma marca de alguém de forma indevida, né? Uma marca já registrada por terceiros. Hoje, a pessoa que tem esse direito, recebe título, pode abrir um boletim de ocorrência e você pode responder ao inquérito policial. Ao inquérito policial, porque é crime usar uma marca que pertence a alguém, que já foi dada pelo órgão, pela autarquia federal, já foi dada, concedida a alguém. Então, as pessoas não entendem o nível da gravidade realmente, que é a violação dos direitos de propriedade intelectual. Não basta, resumindo, só mudar. Você vai ter que pagar indenização e você vai responder por crime de concorrência desleal. E isso tudo, a gente está falando de marca, mas é importante observar que é referente a todas as modalidades. Todas aquelas espécies que eu coloquei lá em cima, né? Marca, patente, direito autoral, desenho industrial, software,
todos eles vão ter as mesmas penalidades. Por isso que a gente está deixando aqui de uma forma bem ampla, e que mais refere-se a todas as espécies de propriedade intelectual. Inclusive, e aí vem um dos casos que a gente mais gosta de fazer na empresa, que é a busca e apreensão de mercadorias que estejam utilizando a marca de forma irregular. Então, é possível hoje, por exemplo, se alguém tem uma empresa de vestuário, né? A empresa faz o registro, vem uma outra concorrente, utiliza o nome da marca e coloca na etiqueta o mesmo nome, é possível que a gente busque, peça um pedido de liminar e apreenda toda a mercadoria, ou até mesmo faça destruição dessa mercadoria, dessa mercadoria que está utilizando a marca já registrada por terceiros. Então, olha o prejuízo. A pessoa, além de ter que responder por tudo isso, vai ficar até mesmo sem o próprio produto que ela criou. Então, imaginando assim, no panorama genérico, você foi o criador, você desenvolveu um baita produto, inovador, passou por todos os processos de desenvolvimento, de incubação ou aceleração, se vocês estavam em processos de startup ou não, desenvolveu um produto, veio um concorrente, mas não observou o registro e não observou a propriedade intelectual. Veio a concorrência, fez tudo isso, replicou o teu produto, copiou na cara dura, a gente fala assim, copiou escancaradamente seu produto. Mas ela fez o quê? Ela fez o processo regular e registrou. Então, você que foi o criador, vai passar por todas essas penalidades, sim ou sim. A lei de propriedade intelectual, ela é estritamente objetiva. Não há margem para discussão. O que importa para a lei de propriedade intelectual, segundo o próprio regime que ela adota o sistema atributivo de direito. Quem é o detentor do direito é aquele que registra, é aquele que vai no órgão, é aquele que leva a sua invenção para a proteção, e não aquele que cria. Então, não importa se vocês, né, criaram proteção, não importa se vocês estão vendendo com 20 anos de mercado, com 20 anos de CNPJ aberto, se não for feito essa etapa, de acordo com a própria lei, vocês vão estar sujeitos a essas penalidades que a gente está descrevendo aqui, né? Então, qual é o melhor momento para proteger o que vocês estão criando, né? Aí vem a dúvida, tá bom, já entendi a gravidade da lei e está cada vez sendo mais recorrente o uso de todos esses instrumentos para a defesa dos direitos de propriedade intelectual. E que momento que eu faço isso? Olha, doutor, eu estou abrindo a empresa, estou sem dinheiro, não tenho, as pessoas estão, né, mal eu consigo terminar o meu projeto de desenvolvimento, não tenho investidor, preciso captar investidor. Que momento que eu vou fazer a proteção, então, da propriedade intelectual? Via de regra, nós aconselhamos, com base na lei, que todo momento de criação, no momento que vocês estão inovando, estão criando, o primeiro passo, faça uma pesquisa de disponibilidade e faça imediatamente o registro. Mas muitas pessoas não conseguem, nesse momento, efetuar o pagamento, efetuar essa proteção. E o que nós aconselhamos, então? Que as empresas, elas registrem as suas ideias, as suas tecnologias para assegurar a sua propriedade no momento que houver a disponibilidade. Tem que ser o primeiro ato. Quando houver a disponibilidade financeira para isso, não faça investimento em cadeiras, não faça investimento em novos instrumentos ali de tecnologia. Façam investimento, então, de regularizar a sua proteção no órgão competente dentro do seu principal, o quanto antes, né? Bom, eu acho que aqui também, conforme a Juliana mencionou, a gente já passou 45 minutos aqui da exposição da palestra. Resumindo, que eu acho que para a gente finalizar, né? A importância, então, dos benefícios da propriedade intelectual, aqui para todo mundo que estiver ouvindo a gente agora e depois, quem vai estar assistindo depois no nosso momento, em outro momento, é entender que hoje o cerne do seu negócio é o que você está criando. E a lei de propriedade intelectual, ela está à sua disposição. Ela está à sua disposição para que você
consiga garantir a propriedade e a legitimidade de usar isso que você está criando e garantir que a nível nacional ninguém consiga replicar. Então, acredito que é isso. Tem muitos assuntos aqui que eu gostaria de falar, muitos cases interessantes que eu gostaria de tratar, mas a gente pode deixar para uma próxima oportunidade. O principal ponto aqui é alertar vocês que existem requisitos que a Lei de Propriedade Intelectual traz, que vocês precisam observar em cada criação que vocês efetivarem. Então, Juliana, muito obrigada pela disponibilização. Eu me coloco agora, né, à disposição para quem tiver alguma pergunta, e eu espero que vocês tenham entendido que a importância hoje, no mundo globalizado aqui, de que tudo é interligado, todas as conexões são feitas de forma exponencial a nível mundial, a importância, então, de garantir que todo o seu trabalho ele não seja ali em vão e apropriado de forma parasitária, que esse é um dos termos da lei, né? Que não seja apropriado por terceiros. Muito obrigada. Doutora Carla, muito obrigada pelas tuas palavras. Muito interessante o tema e muito desafiador, né? Eu até começaria a fazer uma pergunta, se hoje o que vocês têm mais de demanda com relação a novas marcas e patentes ou a regularização de marcas que não foram registradas e aí tem algum tipo de dificuldade, processos, etc. Hoje, a nossa maior quantidade, a gente coloca, digamos que 100% 80% são referentes à regularização de marcas. Sendo desses 80%, talvez colocamos um índice de 50% de novas marcas que estão sendo criadas e 30% de marcas que estão passando por notificações extrajudiciais, por ações judiciais, né, ou simplesmente elas identificaram, né, que existem outras registradas e quer ali objetivar ali uma regularização. Então, de fato, como eu falei no início, a marca ela é algo que é muito mais o volume dela é muito maior. E existe, só a título de curiosidade, Juliana, uma discussão ali no mundo jurídico, que a escassez de nomes está cada vez mais escassos a criação de novos nomes originais, novos nomes únicos. O banco de dados de registro de marca é tão alto, é tão grande, que hoje criar um nome que se diferencia de qualquer outro, a gente fala que a marca, segundo a LPI, ela tem graus de força. Quanto mais forte o seu grau, mais única e mais proteção ela tem. Então, para você criar hoje uma marca com grau de força 4, é quase assim, é um trabalho, é um esforço, que é algo que exige muito trabalho mesmo, muita disposição. Porque o banco de dados do próprio INPI, ele já está saturado. Já existe marca de todas as formas, e isso faz o quê? Esse é o problema para o consumidor, para o cliente, porque ele acaba tendo dificuldade. Falei que ela ia latir em algum momento. Participação especial agora no nosso Vale. No final aqui da nossa exposição. Então, hoje, de fato, né, as empresas, elas estão atentando, principalmente as que estão em crescimento, né, estão objetivando expandir, estão com o objetivo de crescer, abrir outras filiais. Essas empresas, elas passam a ter aí elas falam, opa, vamos observar como que está a minha marca. E daí, quando chega nesse momento, o índice é muito alto mesmo, de marcas que estão sendo obrigadas ali a alterar, a regularizar para conseguir, né, não incorrer naquelas penalidades que a gente mencionou. Interessante. E fora que é interessante também saber dessa questão da disponibilização, né, dos nomes, porque aí você precisa estar ok com a lei e ter alguma coisa que seja forte, que seja adequado, tudo. É sempre um desafio, né? Exatamente. E o que a gente precisa conscientizar e difundir a informação é que toda abertura de qualquer negócio, ele vai exigir formalidades. É necessário o cumprimento de formalidades municipais, estaduais, e por que quando se trata do cumprimento da formalidade federal, que é, no caso, a proteção e regularização do nome da empresa,
existe essa objeção e esse desconhecimento. Então, nós estamos aqui para tentar destravar, né, essa limitação, que literalmente é como se fosse mais um ato de regularização. É mais um ato. Você se sujeitou a abrir o seu CNPJ na junta comercial, teve que sujeitar ao alvará de funcionamento, ao alvarás municipais, também vai ter que sujeitar a marca a uma análise do órgão federal. Então, é simplesmente isso. Não existe outra, nada mais complexo. É você pleitear que o órgão federal lhe autorize a usar algo que você está criando, de acordo com a disponibilização e o banco de dados dele. Entendi. Bom, pessoal, fica aberto o microfone para comentários. Vai lá, Nilmar. Tá, bom, parabéns, Carla, pela palestra aí. Eu queria ver com você, assim, por exemplo, Iguaçu, né? É uma marca que não pode ser registrada, né? Eu só por uma avaliação dela, né? Que é uma digamos, uma Iguaçu, certo? A gente tem Desculpa, que... se é possível registrar Iguaçu Valley, é isso? Iguaçu Valley, ela colocou até com o objetivo de fazer uma referência à região, né? Sim. Uhum. Então, é possível Sim, registrar possível. ou evitar que outra região adote Não. Iguaçu Valley? Não. O que acontece? Isso é uma dúvida muito comum quando a pessoa ela coloca na palavra o uso de nomes de cidade, ou até mesmo o uso de alguns pontos, né? Iguaçu, referências ali de alguns monumentos, alguns pontos realmente de uso de domínio público, que a gente chama, né? Mas o que acontece? A lei ela vai trazer, de acordo com aquele inciso que eu comentei. O que importa é que esse nome que você está criando seja diferente da sua atividade. Então, quando você vai criar, foi escolhido, né, o nome Iguaçu Valley, para saber se ele pode ser registrado ou não, o primeiro ponto é a pesquisa. Ou seja, existe outro Iguaçu Valley já registrado no banco de dados do INPI? Não. Se não existir, no ramo exclusivo da atividade de vocês, que é a organização de eventos, se não existir, o nome passa para a segunda análise. Ok, não existe. Agora, esse nome, ele tem características suficientemente de diferenciação? Ou seja, você vai estar usando um nome que pode ser apropriado ou é um nome de uso comum? Então, essa é uma segunda análise que tem que ser feita. No caso do Iguaçu Valley, esse é uma marca que pode ser registrada porque o Iguaçu pode ser apropriado. É comum esse uso do nome Iguaçu para diversas marcas. Então, a constituição do conjunto marcário Iguaçu com a palavra Vale gera uma marca com diferenciação suficiente no ramo da sua atividade. Então, basta agora fazer uma pesquisa no banco de dados do NPI para saber se já não houve alguém que já realizou o registro e aí nós vamos ter que mudar. Temos boas notícias aqui no chat. O Wagner Crossati, eu acho que ele trabalha contigo, talvez. Ele disse que o Iguaçu Vale já está registrado e o titular é Iguaçu Haiti. Pronto, então já está esclarecido. E o Nilmar, respondido aí, esclarecido. Então, agora, outro comentário todo mundo vai ter que pedir royalties para esse... como que é o nome dele, para o titular? Iguaçu Haiti, que é do... Eu sou tesoureiro do Iguaçu Haiti. Aqui Iguaçu Haiti e Iguaçu Vale são marcas registradas do Iguaçu Haiti. Então, ele realmente... outro comentário que ele faz, que eu achei bem interessante, o Wagner até abriu a câmera aí, mas enfim, vou ler aqui o que você escreveu, que são mais de 220 mil pedidos de registro por ano e que é mais fácil escolher o nome de um filho do que escolher uma marca disponível. Exato. Ótimo esse comentário. O Wagner entendeu bem ali o universo da propriedade intelectual, né? Vai lá, Wagner, ele pode falar. Legal, bom dia a todos. Só para esclarecer essa questão do registro do Iguaçu Valley, o Iguaçu Haiti, né, que é a nossa entidade que fomentou muito o Iguaçu Valley no início, ela registrou a marca justamente para liberar que todos os Iguaçu Valleys usassem essa marca aqui na nossa região oeste. Tá? Então, o objetivo foi justamente esse, deixar disponível para que as pessoas usassem na região oeste.
e registrou tanto nas classes relativas a atividades de entretenimento, organização de eventos, quanto também nas atividades relativas a entidades de classe, entidades representativas. Então, o Iguaçu Valley está bem protegido aí, podemos ficar tranquilo e usar sem medo. Exatamente. Então, isso é uma grande vantagem, até para ver o nível aqui do grupo, o nível da importância que esse grupo é para a sociedade. Quando você acabou de falar que você fez uma proteção ampla em várias classes de atividade, demonstra a seriedade que o grupo é, né? A confiabilidade e, literalmente, agora a intenção de que isso seja utilizado e difundido de forma segura. É gratificante para todo advogado de propriedade intelectual, quando a gente ouve que há essa intenção prévia de proteção integral em várias classes, assim, é uma satisfação gigantesca. Obrigada, Wagner. Realmente, participar aqui hoje, estando num grupo com tanta credibilidade quanto essa, é um prazer e uma honra para mim. Show, maravilha, muito bom também o esclarecimento aí para todos os participantes, viu, Wagner? E também fico muito feliz. Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida? Temos mais uns minutinhos. Por favor, abra seu áudio e manda bala. Eu vou perguntar de novo, talvez, questão de variedade de sementes, como é que funciona? Uma coisa? Tem a lei de cultivares. Existe também uma outra lei, que ela também faz parte do universo da propriedade intelectual, só que não dentro do órgão que é responsável por essa proteção, né, que é o INPI. Existe uma lei específica que vai tratar sobre a variedade de semente, inclusive, eu já fiz por muitos anos assessoria jurídica de uma empresa do agronegócio, né, e se você não faz a proteção de cultivares no momento dos atos de formalidade da semente, né, no momento que você vai pedir no Ministério todos os atos de exclusividade de tudo, você não consegue fazer depois. Então, existe ali em relação a cultivares várias peculiaridades que realmente vale a pena vocês, né, não sei quem é da área específica aqui, vale a pena disponibilizar um horário para uma consultoria, para um esclarecimento prévio, para vocês entenderem um pouquinho melhor que realmente, quando se trata de sementes, existem vários documentos e passos para se conseguir a proteção. E hoje, gente, isso é tão sério em relação à semente, né? As variedades de sementes, ou a mesma produção de uma semente que foi feita de forma original por alguém, né? Isso é tão sério que está acontecendo uma reprodução em massa de sementes e por agricultores e pessoas pequenas que vão pegando, vão criando e vão colocando, divulgando no mercado como se fosse uma criação deles. Então, está tão complicado isso, está tão difundido isso, que se vocês não tiverem esse instrumento, a propriedade intelectual não ajuda. Infelizmente, não tem uma outra defesa. Se vocês não tiverem um título, né, de proteção de cultivares, vocês não vão conseguir ter instrumento para impedir aquele produtor, aquele agricultor, de cultivar essa semente que você criou. Então, vale a pena ali observar, parar alguns minutinhos, fazer uma consultoria, que esse é um assunto bem, bem complexo, que tem que ser observado pelas empresas. Respondido, Nilmar? Ele sim. Professora Edmar é o que dizia essa resposta aí. Uhum. A professora Edmar é um pesquisador da UniOeste que desenvolveu uma variedade aí. Professora Edmar, apareceu você? Edmar. Olá, desculpa, Edmar, eu não estava Bom entendendo dia que a era todos. você. Tudo bem? Bom dia. Bem. Tudo Bom, bem com Edmar? vocês? E aí, Tudo firme bem. e forte Tudo bem, beleza. numa Todo mundo está quarta-feira? contido hoje, assim, eu acho que está frio. Olha só. É interessante para a gente, mas a lei de proteção de cultivares, hoje ela é regida pelo MAPA, né? E a gente precisa de vários documentos, inclusive passando pelo CEGEM e tal. Então, tem toda uma outra burocracia que você tem que vencer para depois pedir proteção. Principalmente quando você trabalha com cultivos novos.
Você pega uma soja, um milho, aí você tem outra parte que você tem que investir, que é na parte de descritores. Isso No nosso mesmo. caso, que é a quinoa você tem que primeiro apresentar para o mapa que você não está copiando ninguém, que você trouxe isso de fora e está tentando colocar dentro do mercado. Mas assim, acho que a Carla traz para a gente aí informações excepcionais acerca do sistema de proteção e claro, isso daí vem de encontro com o que o Iguaçu Vale, com a semente que o Iguaçu Vale está plantando. Então, parabéns, Carla, pela explanação aí, pelas informações que trouxe para a gente. Obrigado. Obrigada, professora Edmara. Até interessante a gente... olha que bacana, né? Você está há quanto tempo na área já em relação à criação de variações de sementes? Quanto tempo já na atuação? Nós estamos 10 anos trabalhando com pesquisa, mas até então não foi, assim, ainda não foi nada para produtor, né? É só pesquisa básica por enquanto. Ah, tá. Porque o grupo que eu atendi, né, aqui em Foz do Iguaçu e região, era um grupo internacional. E só depois que eu ingressei como assessora jurídica de propriedade intelectual na empresa, é que o grupo começou a fazer todos os procedimentos de regularização que você acabou de citar. Então, realmente, para mim, quando eu vejo que você já está ciente de todo o procedimento, já sabe de como que funciona e aplica isso, é um avanço, eu parabenizo mesmo, porque grandes grupos com investimentos altíssimos não fazem o que você acabou de explanar ali em 2 minutos. Então, parabéns, a sua empresa realmente está muito segura, protegida, e o caminho para o sucesso agora é só uma consequência. Se Deus quiser. E isso é dentro da universidade, né? Então, a gente tem uma outra série também, tem outros caminhos que acabamos utilizando aí para chegar nessas informações. Bacana, muito bacana. Doutora. Juliana, o nível está alto aqui, Juliana, o nível está altíssimo. Viu? Da próxima vez a gente faz um NPS antes, porque o assunto aprofunda muito mais daí. Já vamos marcar a próxima. Módulo 2, um pouco mais detalhado, e assim a gente pode ir fazendo, né? Mas é muito interessante. É muito legal, né? Que é um dos objetivos do Iguaçu Vale, essa troca de conhecimento, essa troca de know-how, e aí a gente realmente vê as coisas mudaram, estão mudando, e para a gente realmente estar antenado nas coisas e evitar qualquer irregularidade, depois ter que correr atrás também, que é bem mais complicado, né? Exatamente. Juliana, se for possível, eu queria, não sei se todos estão aqui, mas se possível a gente poderia pedir para desativar a câmera, tirar uma fotinha, para a gente já fazer um postzinho desse nosso dia de hoje. Vamos sim. Quem puder, por favor, abra a câmera. Inclusive, olha, já teve gente saindo, já ficou com medo de... Tipo, não, a foto eu não quero, vou embora. Ótimo. Mais alguém consegue abrir a câmera? 3, 2, 1, vamos lá. Agora, depois do café, já dá para abrir. Já, né? Então, vamos lá. 1, 2 e... Feito. Maravilha. Eu tenho que agradecer de novo a Larissa por essa conexão, por ter nos possibilitado aqui essa explanação hoje, e muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero que tenha sido produtivo e esclarecedor, que eu não tenha deixado vocês mais confusos e tenha deixado vocês com muito medo. A intenção é mostrar realmente todas as nuances ali da lei, que a lei ela é mesmo algo que não é muito comum, né? Não é muito falado, não é muito difundido. Espero que tenham gostado. Com certeza, foi muito bom. Agradecemos, então, a tua presença, a tua disponibilidade. Vamos, sim, conversar em fazer o módulo 2, e assim a gente vai passando mais conhecimento, né? Agradecemos também a Larissa, que fez a ponte aí com a doutora Carla, e todos que participaram. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Obrigada, tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. Tchau.